Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase no ML. Eu sou o professor Denis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade ao tema sobre elicitação de requisitos, dessa vez abordando as técnicas de oficina de requisitos, jogos colaborativos, observação e análise de protocolo. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então vamos começar falando sobre oficina de requisitos ou workshops requirements. Então, essa técnica ela é composta por um conjunto de vários encontros que são conduzidos pelas partes interessadas com o objetivo de elicitar os requisitos relacionados ao produto que deve ser desenvolvido. Essa técnica ela costuma produzir um conjunto mais completo de requisitos comparado com outras técnicas ah, de grupo, como tempestade cerebral e trabalho em grupo, que foram vistas no vídeo anterior. Ah, ela é bastante semelhante aos grupos focais, a técnica de grupo focal, mas ela não se limita a registrar ideias ou impressões. Ela faz o registro efetivo de requisitos. Ela normalmente ocupa um período curto, porém muito intenso de trabalho, e costuma ser altamente produtiva e focada. Pode haver múltiplas sessões em uma oficina. Em geral, elas ocupam entre uma semana e a um mês, mas não quer dizer que durante todos os dias da semana ou todos os dias do mês haverão sessões. Serão algumas sessões ocupando alguns poucos dias. É preciso, ao aplicar essa técnica, estipular previamente como os requisitos serão registrados, qual formato vai ser utilizado para registrar esses requisitos, provavelmente para especificá-los também. É preciso que haja um facilitador. Um facilitador é uma pessoa experiente nesse tipo de ah, técnica de levantamento de requisitos. E ela deve, entre outras tarefas, coordenar as sessões e evitar ou resolver conflitos de opiniões. Então, o objetivo disso é estabelecer um conjunto estável de requisitos. Então, faz parte das funções do facilitador evitar que hajam conflitos entre as partes interessadas. Nem sempre isso é fácil. Nós ainda vamos falar sobre negociação de requisitos, que pode ser um pouco mais complexo. Eventualmente, pode existir um secretário que tenha a função de registrar as decisões tomadas e os requisitos que foram elicitados, e também para controlar o tempo da sessão. Uma oficina de requisitos, ela contém um grupo menor de partes interessadas. Não são todas as partes interessadas que irão participar da oficina. Então, é parte dos objetivos de uma oficina de requisitos também identificar, receber sugestões de outras partes interessadas que possam colaborar, que possam ajudar na elicitação de novos requisitos. No momento que os requisitos forem elicitados, e antes que eles sejam aprovados, eles precisam ser considerados pelo grupo, discutidos e compreendidos por todos, para só então serem aprovados ou eventualmente recusados. Em geral, os requisitos que são produzidos a partir dessas técnicas, eles costumam ser significativos, sólidos e terem uma tendência menor a sofrerem mudanças. Essa técnica, ela é mais voltada para identificar requisitos relacionados a problemas complexos e grandes, uma vez que ela costuma ser cara e envolver partes interessadas diversas, e muitas dessas partes interessadas são usuários chaves que são muito importantes para a empresa.
Então, ela é útil quando o sistema, o software sendo desenvolvido, ele é complexo, vai demandar bastante tempo e esforço. Agora, a licitação dos requisitos por meio dessa técnica pode ser um pouco lenta, pode ser necessárias várias sessões de requisitos e, portanto, essa técnica ela é bastante cara. Por quê? Porque, como eu falei já, ela envolve partes interessadas que são importantes para a empresa, que possuem bastante conhecimento e são muitas vezes imprescindíveis para determinados setores da empresa. Então, alocar esse tipo de parte interessada para participar de uma oficina de requisitos torna a técnica muito cara. Além disso, ela demanda mais tempo que outras técnicas de licitação já estudadas. Dessa forma, ela não é adequada para projetos pequenos. Essa técnica ela não se paga, ela não se justifica quando os projetos são pequenos. É necessário que o projeto seja grande e complexo. Bom, vou falar rapidamente sobre jogos colaborativos. Então, essa também é uma técnica de grupo. Ela reúne pessoas com perspectivas diferentes para discutir um determinado tópico. Ah, Basicamente, o objetivo dessa técnica é compreender melhor o problema através do compartilhamento dos conhecimentos das diversas partes interessadas, por meio das múltiplas visões que partes interessadas diferentes irão fornecer. Ela estimula os participantes a trabalharem juntos para compreender o problema e para conceber possíveis soluções para ele. E como o nome já diz, essa técnica é aplicada na forma de um jogo. Deve haver um facilitador neutro que explique as regras do jogo, mantenha o jogo em movimento e garanta que todos participem e colaborem entre si. Bom, vou falar um pouco sobre outra técnica que é a observação ou análise social. Como o nome já diz, essa técnica se baseia em observar o ambiente de trabalho, observar as partes interessadas trabalhando nos seus setores ou departamentos. Então, ela busca levantar esses requisitos por meio dessa observação. Pela observação dos usuários trabalhando em seu ambiente normal. Então, ela deve ser aplicada, ou pode ser aplicada, quando existe um determinado processo que poderá ser alterado, melhorado ou automatizado. Ou mesmo quando existe um software já um pouco antigo que irá ganhar uma nova versão ou será substituído. Em situações, por exemplo, que tem um software legado, por exemplo, um software que já existe há bastante tempo na empresa e que muitas vezes os desenvolvedores já não trabalham mais na empresa e ele possui pouca ou nenhuma documentação. Bom, então, nessa técnica de observação, o engenheiro de requisitos ele vai ao local de trabalho, onde os funcionários desempenham suas funções, que é o ambiente em que o software será implantado. Normalmente, essa técnica ela é utilizada em conjunto com outras técnicas, como, por exemplo, entrevistas ou análise de tarefas, e serve, entre outras coisas, para validar os requisitos que foram levantados por essas técnicas. Essa técnica é particularmente útil quando os usuários eles não têm facilidade em explicar o que fazem ou por que fazem dessa forma. Então, a observação pode ser útil para compreender o porquê de certas coisas serem feitas ou até mesmo como são feitas. E até mesmo para determinar se o que os usuários disseram que faziam é verdadeiro, se eles realmente procedem dessa maneira, da maneira que eles dizem que fazem. Ah, então, essa técnica se baseia em observar como as pessoas trabalham realmente em um determinado setor, em um determinado processo. Pode acontecer do comportamento dos usuários ser diferente do que eles descreveram, ou do que ou da forma como eles deveriam se comportar. Então, quando respondendo a outras técnicas de licitação de requisitos, algumas partes interessadas, elas podem dizer que se comportam de uma determinada maneira, que ah, havia sido estabelecido, que está na norma da empresa, às vezes por medo de serem
julgados ou punidos, mas que na prática real elas trabalham de maneira diferente, porque algumas regras, algumas normas são impraticáveis numa situação, de ambiente de trabalho real, por exemplo. Então, hã, no momento que se aplica a técnica de observação, os requisitos que são descobertos por ela costumam ser autênticos, porque eles foram observados pelo engenheiro no local de trabalho, no ambiente real de trabalho. Então, se tem certeza, é assim que eles procedem. E essa técnica, como já falei antes, ela é útil para validar e verificar os requisitos, que haviam sido obtidos por meio de outras técnicas, como entrevistas, questionários, pesquisas e outras. Bom, com relação ao local de observação, ele pode ser por demonstração ou ou contextual. Por demonstração, então, alguns funcionários fazem uma demonstração de como eles trabalham, em um momento, hã, diferente do normal do seu horário de trabalho, de uma forma mais, de uma demonstração mais uma demonstra oferecendo uma demonstração mais reservada, que não necessariamente será realmente a forma real que eles trabalham. E existe a observação contextual, em que o observador realmente vai ao local de trabalho em que ocorrem as atividades e vê realmente como essas atividades são realizadas. Então, essa é a forma mais fidedigna dessa técnica. Bom, vou falar um pouquinho sobre os tipos de observador. Basicamente, o observador ele pode ser invisível, visível, participativo e agir como aprendiz temporário. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, o observador invisível, ou sombra, ele acompanha, observa o trabalho das partes interessadas, mas não interfere nesse trabalho e nem faz perguntas, apenas observa. Então, o observador ele pode medir, registrar o que bem entender, mas ele não interfere, não atrapalha, não faz perguntas para as partes interessadas. Depois que a observação for finalizada, então ele pode fazer perguntas às partes interessadas. E existe o observador visível, que ele acompanha as partes interessadas e pode inclusive dialogar com elas, fazer perguntas, tirar dúvidas. E mesmo que isso venha a interferir na atividade das partes interessadas. E nós temos o observador participativo, que além de acompanhar as partes interessadas, ele pode participar da atividade, auxiliar na atividade e assim obter uma certa experiência prática. No caso, esse tipo de observador deve ser aplicado para atividades não especializadas que não afetem negativamente o negócio da empresa. Pode ser perigoso um observador participativo cometer erros, já que ele não tem experiência sobre a atividade. E nós temos o aprendiz temporário, que ele realmente trabalha nas atividades que ele está tentando levantar requisitos. Então, ele é um observador visível ou participativo, mas que realmente se envolve nas atividades. Então, a parte interessada, ela não só responde a perguntas, como ensina o observador a realizar determinadas atividades. Então, há um compartilhamento de conhecimento maior, de uma forma mais simples e natural. Bom, fala um pouquinho sobre o processo de observação. Então, o observador ele precisa ser aceito pelas partes interessadas sobre o estudo, elas devem aceitar que ele as observe, porque senão elas podem ter um comportamento que não gere requisitos efetivos, pode ter um comportamento fácil só para aparentar estar fazendo como manda o protocolo. Ah, e as pessoas que, no momento que aceitarem ser observadas, elas devem realizar suas atividades de maneira normal, sem, como se o observador não estivesse presente. Deve-se considerar como as perguntas serão preparadas, como serão feitos os questionários ou entrevistas e como elas deverão ser apresentadas ao usuário observado.
Alguns usuários podem não gostar de ser observados, nem de serem questionados. Ah, Pode-se eventualmente incluir lembretes para o usuário que, por exemplo, que eles pensem em voz alta enquanto realizam uma determinada atividade. Nesse caso, a observação, ela já se torna uma análise de protocolo, como a gente vai estudar daqui a pouquinho, e deve-se garantir que o usuário observado, deve-se garantir, aliás, ao usuário observado, que a forma como ele trabalha não está sendo questionada, ele não está sendo julgado. Também deve-se, negociar de que maneira a o trabalho do usuário será registrado. Alguns usuários podem não aceitar serem filmados ou terem sua voz gravada, por exemplo. Então é preciso, que haja concordância do usuário para esse tipo de registro. E agora eu vou falar brevemente sobre a análise de protocolo, que é também uma técnica de observação, mas na qual as partes interessadas que estão sendo observadas, quando estão realizando uma determinada tarefa, falam alto e explicam por que estão realizando as ações que realizam durante uma atividade. Então, esse tipo de técnica, ela facilita a identificação dos problemas de interação nos sistemas que já existem na empresa e fornece uma compreensão melhor do contexto e do fluxo de trabalho. Então, além de serem observados, as partes interessadas explicam o porquê de que elas executam determinadas ações. E nós terminamos mais essa aula sobre técnicas de licitação de requisitos. Eu espero que essa aula tenha sido considerada adequada, que ela tenha sido útil. Eu peço para quem ainda não está inscrito que se inscreva no canal. E se vocês conhecem alguém que se interessa por esse conteúdo, eu peço que compartilhem com essas pessoas. Agradeço a atenção de todos. Nós nos vemos nas próximas aulas.